Com base na figura do Excel 2010 ao lado, considere que o usuário digitou no endereço de célula A4 o seguinte, igual cerro, abre parênteses, B1, ponto e vírgula, B1 mais B2 mais B3, fecha parênteses. E logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Que valor conterá em A4? Letra A, 200, letra B, 1800, letra C, 400, letra D, janeiro e a letra E, 2400. E aí, pessoal, qual a resposta desta questão? Então acompanha comigo, vai aparecer aí na tela para vocês a mesma fórmula que estava aparecendo na questão. O que faz a função cerro? Olha só o detalhe, pessoal. A função cerro, ela possui dois argumentos. O primeiro argumento da função cerro é o valor se não retornar erro nenhum nesse primeiro argumento, ele calcula o primeiro argumento. Agora, se esse primeiro argumento retornar algum erro, ele responde então o que está no segundo argumento, que é o chamado valor cerro. Então a função cerro tem dois argumentos. O primeiro argumento é simplesmente o valor e o segundo argumento é o valor cerro. Quer dizer, se o primeiro argumento der erro, então ele assume a resposta que está no segundo argumento. É assim que funciona a função cerro. Então, se o primeiro argumento não der erro nenhum, ele assume como resposta o que está no primeiro argumento. Se o primeiro argumento der algum erro, então ele vai assumir como resposta o que está no segundo argumento. Nesse caso aqui, o que diz o primeiro argumento? Lembrando que quem separa argumentos é o ponto e vírgula, certo? O primeiro argumento diz B1. Quanto vale B1? B1 vale 200. Se não deu erro nenhum, porque B1 vale 200, tem valor, tá tudo bonitinho, então se não deu erro nenhum, ele vai assumir o próprio B1, que é 200, e não vai responder o segundo argumento que diz B1 mais B2 mais B3. Mas por que ele não vai responder o segundo argumento? Porque ele só pode responder o que está no segundo argumento, que é B1 mais B2 mais B3, se der erro no primeiro argumento. Como não deu erro no primeiro argumento, porque B1 tem valor e vale 200, então a resposta é o que está no primeiro argumento mesmo. Por isso, o gabarito que vocês acabaram de observar quando eu pressionei Enter aqui, é mesmo 200 a resposta dessa questão. Então, quando a gente voltar lá, o gabarito aqui é a letra A de América, porque na função cerro, lembrando que ela tem dois argumentos separados por ponto e vírgula, se o primeiro argumento não der erro, ele já é a resposta. B1 é o primeiro argumento. Dá erro? Não, B1 tem 200, então 200 é a resposta. Se desse erro, ele iria para o segundo argumento, que eu até vou demonstrar aqui. A gente vai fazer um teste agora. Observa comigo aqui um pequeno detalhe que eu vou alterar para fazer o teste nessa função cerro. Eu vou fazer o seguinte, ali no lugar de B1, observa comigo, onde está escrito B1, eu vou tirar esse B1 aqui e nós vamos colocar um cálculo. O cálculo vai ser A1, que é janeiro, mais A2, que é fevereiro. Observa agora, olha que interessante. O primeiro argumento agora diz A1 mais A2. A1 é janeiro e A2 é fevereiro. São dois textos. Quando eu peço para somar dois textos, janeiro mais fevereiro, isso dá erro, porque eu estou pedindo para somar dois valores textuais, que é janeiro e fevereiro. Como esse primeiro argumento, então, vai dar um erro, porque eu estou pedindo para somar janeiro mais fevereiro, quer dizer, dois textos, então esse primeiro argumento aqui vai dar erro. Quando o primeiro argumento da função cerro retorna um erro, então ele vai responder o cálculo que está no segundo argumento. E no segundo argumento, que é o valor cerro, diz B1 que vale 200, mais B2 que vale 1800, mais B3 que vale 400. Então agora, quando eu der Enter, vai ser 200 mais 1800 mais 400 e o resultado vai dar 2400. Mas por que agora o resultado deu 2400 e antes não? Porque agora o meu primeiro argumento deu erro e na função cerro, se o primeiro argumento der erro, eu tenho que resolver o cálculo que está no segundo argumento, que é o chamado valor cerro. Mas originalmente a questão não era assim, né? A questão que a prova pediu ali era B1 só no primeiro argumento, e B1 tem 200, então não deu erro o primeiro argumento.
Não dando erro, ele fica com o próprio primeiro argumento, que nesse caso é B1, e aí eu dou Enter e o resultado foi 200, que finalmente lá foi o gabarito desta questão. Então, questão muito importante aí a gente lembrar para a prova, porque a gente tem a função C dentro do Excel, mas tem também a chamada função C erro, que, como eu disse, sempre muito importante.